Olá a todos, professora Debail de Língua Portuguesa. Essa é a nossa atividade número 6, corresponde aos dias 4, 6, 7, 11, 13 e 14 de maio. Vocês têm o prazo de 15 dias para fazê-las e enviar no meu WhatsApp, ok? Então, vamos começar aqui. Continuação. Faça a leitura, copie e responda às atividades. Nós vamos trabalhar primeiramente aqui oração e período, ok? Então, observe, veja. A nona conversava com a neta. Oração, período simples. Olha, a nona conversava com a neta. Quem conversava com a neta? A nona. A nona é o sujeito e tirou o sujeito, o restante que sobra é o predicado. A gente vai trabalhar isso mais para frente, ok? Então, oração. Oração é a mensagem constituída de verbos. Oração é a mensagem constituída de verbos. O exemplo acima, nós vimos aqui, ó, a nona conversava com a neta, é um período simples. É um período simples. Por quê? Porque só tem um verbo, ok? Então, uma oração. Observe agora. Vovó falava e a neta ouvia atentamente. Olha só, quem falava? Vovó. Até aqui eu tenho uma oração. E a neta ouvia atentamente. Quem ouvia atentamente? A neta. Eu tenho outra oração, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas orações. Olha só o que está dizendo aqui embaixo, ó. O período acima é composto. Por que que ele é composto? Porque tem dois verbos, duas orações, certo? Então, oração é toda informação que possui verbo, toda mensagem constituída de verbo ou locução verbal, e vai estar transmitindo sempre uma mensagem, certo? Aí eu tenho o período. Quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples, que foi no caso de cima. A nona conversava com a neta. Eu tenho uma informação, então um período simples. Embaixo, quando nós falamos lá, vovó falava e a neta ouvia atentamente, eu tenho duas orações, eu tenho duas informações. Então eu tenho um período composto, ok? Período simples, quando eu tenho apenas uma única oração. Período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. O período composto ele pode ser infinito, certo? Porque eu posso ter várias orações, 3, 4, infinitamente. Então, período composto eu tenho várias orações. No caso aí eu só tive duas dos exemplos, né? Mas eu poderia ter vários, ok? Agora, o período simples, eu tenho apenas uma única oração. Espero que tenha ficado claro, ok? Embaixo aqui, ó, sujeito, sujeito. Observe, letra A. Vovó falava seriamente. Quem falava seriamente? Vovó. Então, vovó é o sujeito dessa oração aqui, da letra A, ó, sujeito, ser que faz alguma ação. Letra B, o conselho foi aceito pela menina. O que foi aceito pela menina? O conselho. Então, o conselho é o sujeito. Ó, o sujeito também pode ser aquele que recebe o que? A ação de ser aceito, no caso aí, pela menina. Então, o sujeito ele pode receber a ação verbal, ok? Letra C. A neta era questionadora. Quem era questionadora? A neta.
Então, a neta é o sujeito. Olha mais informação aqui, ó, sujeito. Ser de que declaramos algo. Então, o sujeito é sempre aquele ser que faz a ação verbal, é sempre aquele que recebe a ação verbal e pode ser também aquele a qual nós declaramos algo sobre ele, ok? E para eu encontrar o sujeito, como é que eu faço? Vamos verificar aqui, olha só. A Pro passou um filme bem legal. Se perguntarmos ao verbo quem, olha só, isso aqui é importante. Quem passou um filme bem legal? Obtemos a resposta. Qual é a resposta? A Pro, né? Então, a Pro, que no caso aí é professora, é o sujeito da oração. Então, para eu descobrir o sujeito da oração, eu encontro o verbo e faço a pergunta a partir do verbo. No caso aí, a Pro passou um filme bem legal. Olha só, qual que é o verbo? Passou. Então, eu encontrei o verbo e aí, a partir do verbo, eu faço o questionamento a partir do verbo. No caso aqui, com quem? Quem passou um filme bem legal? A resposta vai ser o sujeito. No caso aí, qual que é o sujeito? A Pro, né, que é a professora. Beleza? Vamos voltar aqui em cima para a gente treinar um pouquinho mais. Olha, no primeiro aqui, na primeira oração nós tivemos a nona conversava com a neta. Qual que é o verbo aqui? Conversava, né? Então, eu pego e faço a pergunta a partir do verbo. Quem conversava com a neta? Quem conversava com a neta? A nona. A nona. Então, a nona é o que? É o sujeito. Na oração de baixo lá que nós vimos, né? Que era até o período composto, porque possui duas orações, ó. Vovó falava e a neta ouvia atentamente. Olha só, aqui, como possui duas orações, possui dois verbos, cada verbo vai ter o seu sujeito. Na primeira oração, qual que é o verbo? Falava. O verbo aqui, falava. Então, fazendo a pergunta, ó, quem falava? Quem falava? Vovó. Tá vendo que a resposta é o sujeito? Quem falava? Vovó. Vovó, então, é o sujeito. E na segunda oração, ó, e a neta ouvia atentamente. Qual que é o verbo? O verbo aqui é ouvia. Fazendo a pergunta a partir do verbo, olha, quem ouvia atentamente? A neta. A neta. Então, a neta, nesse caso aqui da segunda oração, é o sujeito. Beleza? Espero que tenha ficado claro, ok? Vamos treinar mais um pouquinho aqui. Letra A, olha, vovó falava seriamente. Qual que é o verbo? Falava. O verbo aqui é falava, ok? Então, a partir do verbo, eu vou fazer a pergunta para eu descobrir o sujeito, ó. Quem falava seriamente? Quem falava seriamente? Vovó. Vovó, sujeito. Na letra B, olha, o conselho foi aceito pela menina. Ó, eu tenho aqui o verbo foi aceito, né? No caso, uma locução. Então, eu vou fazer a pergunta, ó. O que foi aceito pela menina? O que foi aceito pela menina? O conselho. Então, o conselho é o sujeito. Na letra C, ó, a neta era questionadora. A neta era questionadora. Qual que é o verbo? Era. Quem era questionadora? Ó, fazendo a pergunta para descobrir o sujeito. Quem era questionadora? A neta. Então, a resposta aqui da pergunta, que foi a neta, é o sujeito. Ok? Então, observem isso que é muito importante. Eu tenho que encontrar o verbo e, a partir do verbo, fazer o quê? Fazer o questionamento para eu descobrir o sujeito. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, ok?
Então, vamos lá às nossas atividades. A primeira aqui está pedindo o seguinte, ó, sublinhe os verbos, escreva quantas orações há e classifique o período. Então, vocês vão ter que fazer 3 coisas. Primeiro, sublinhar os verbos. O que é sublinhar os verbos? Passar um traço embaixo. Depois, escrever quantas orações há. Se 1, 2, 3, ok? E por último, classificar o período. Nós temos período simples, quando eu tenho apenas uma única oração, e período composto, quando eu tenho 2 ou mais orações, beleza? A letra A aqui eu já fiz para vocês, ó, como exemplo. Ela ficou pensativa, estava refletindo. Olha só, eu tenho 2 orações. Quais são os verbos aqui? Ó, ela ficou pensativa. Ó. Ela ficou pensativa, eu tenho o quê? Uma oração. Estava refletindo, eu tenho outra oração. Olha só, ficou é o verbo da primeira oração. Estava é o verbo da segunda oração, ok? Então, nesse caso aqui, está pedindo para sublinhar os verbos. Então, sublinhou, ó, ficou e estava. Aí, na sequência, escreva quantas orações há. Quantas orações há aqui na letra A? 2 orações, não é isso? Ó, 1, 2. Aí, colocado aqui, 2 orações. Aí classificar o período. É período simples ou é período composto? No caso aqui é período composto, porque eu tenho período composto todas as vezes que eu tiver 2 ou mais orações. E se tiver só uma oração, seria período simples, ok? Então, período simples, quando eu tenho apenas uma única oração. Período composto, quando eu tenho 2 orações ou mais. Beleza? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui do exemplo da letra A com a letra B, com a letra C, com a letra D e com a letra E, ok? Encontrar os verbos, vão sublinhá-los, depois vão escrever quantas orações há e depois vão classificar, período simples ou período composto. Aí vocês têm que verificar, beleza? Continuando, a número 2... O que está pedindo? Ó, sublinhe o sujeito nas orações. Vocês vão só encontrar o sujeito e vão sublinhar. Novamente falando, sublinhar é passar um traço embaixo, no caso aí do sujeito. Então, como exemplo, eu já fiz a letra A. Olha só o que está dizendo a letra A. Uma bondosa senhora chamou a atenção da neta. Qual que é o verbo aqui? O verbo é o chamou. Então, a partir do verbo, eu faço a pergunta para eu descobrir o sujeito. Quem chamou a atenção da neta? Quem chamou a atenção da neta? Uma bondosa senhora. Uma bondosa senhora. Então, uma bondosa senhora é o meu sujeito. Por isso que ele está o quê? Sublinhado. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer aqui a letra B também, então, como mais um exemplo aí para vocês. Ó, a velha nona resolveu tomar uma atitude. Olha, resolveu tomar, uma locução verbal. Então, vou fazer o questionamento, a pergunta, a partir dos verbos aqui, ó. Quem resolveu tomar uma atitude? Quem? A velha nona. Então, a velha nona é o meu sujeito. É só isso que vocês vão fazer aqui na número 2. Encontrar o sujeito e sublinhá-lo. Ok? Mesma coisa com as demais. Na número 3, vamos verificar a número 3. Ó. Reescreva os sujeitos das orações abaixo. É praticamente quase idêntica à número 2. A diferença é que vocês não vão sublinhar o sujeito agora. Vocês vão escrever o sujeito aqui na frente. Vamos ao exemplo aqui da letra A. Alguns políticos são leais. Qual que é o verbo? O verbo aqui é o são. O verbo aqui é o são.
Então é só fazer a perguntinha a partir do verbo. Ó. Quem são leais? Quem são leais? Alguns políticos. Então, alguns políticos é o meu sujeito. Aí ele foi escrito aqui na frente, porque é isso que está pedindo a atividade, encontrar o sujeito e escrevê-lo aqui na frente. Beleza? Mesma coisa com as demais. Olha só, vamos fazer mais uma aqui, a letra B. As pessoas estavam oprimidas. Qual que é o verbo aqui? Estavam, né? Então, a partir do verbo, eu faço o quê? Eu faço a perguntinha. Quem estavam oprimidas? Quem estavam oprimidas? As pessoas. Então, as pessoas é o meu sujeito. Aí vocês devem escrevê-lo novamente aqui na frente, ok? É só isso que vocês vão fazer aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, vocês sabem que vocês podem estar questionando no meu PV lá no WhatsApp para mais informações, beleza? Ok, então. Agora aqui na sequência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a correção das atividades da aula anterior, que foi a atividade número 5, do dia 19/4. Beleza? Vamos corrigi-las então. O que nós trabalhamos na aula passada? Nós trabalhamos a tonicidade, não é isso? O que é a tonicidade? É a questão da sílaba tônica na palavra. Toda palavra com mais de uma sílaba, né, ela possui uma sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. Então essa é a sílaba tônica. As demais sílabas são átonas. Ok? Aí nós vimos aqui o exemplo na palavrinha mulher, ó. Mulher, né? Mulher. Então, mulher aqui foi o que? Foi a sílaba tônica. O mu, como é mais fraco, foi a sílaba átona. Não é isso? Ó, sílaba ata, porque ela é pronunciada de modo mais fraco. Sílaba tônica, porque é pronunciada com mais força. Beleza? Aí nós vimos também que quanto à tonicidade, as palavras elas podem ser o que? Classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É isso? Quando com a palavrinha é oxítona? Quando eu tenho o que? A última sílaba tônica. O exemplo foi feliz, feliz. Olha, a última sílaba foi a mais forte, foi a tônica. Então ela é uma oxítona. Paroxítona, quando tem a penúltima sílaba tônica. No caso aqui foi o que? Homem. Homem, ó. O O é a sílaba mais forte dessa palavra. Então é a sílaba tônica. Então, como não é a última, é a penúltima, então ela é classificada como paroxítona. Proparoxítona, quando tem a antepenúltima sílaba tônica. No caso aqui do exemplo, nós tivemos a palavrinha irônica. Irônica, ó, furou, que é a sílaba tônica. Ó, foi a última? Não. Foi a penúltima? Não. Foi a antepenúltima. E lembrando também que toda proparoxítona, ela é sempre acentuada. Na aula passada também nós vimos a questão do acento agudo e do acento circunflexo. Olha, o acento agudo, quando ele é utilizado para dar uma pronúncia aberta nas palavras. Já o circunflexo, ele serve para dar uma pronúncia fechada. Beleza? É só revendo isso aí, porque nós já vimos tudo isso aí na aula passada. Quem está atrasado, não assistiu ao vídeo da aula passada, é só acessar lá e assistir, beleza? Nós vimos também a acentuação das palavras oxítonas, só das oxítonas, não é isso? Das paroxítonas e das proparoxítonas a gente vai ver mais para frente. Aí tivemos a regra 1. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguida ou não de S.
E a regra 2, que a gente acentua também as oxítonas terminadas em "en" e "ens", beleza? Aí as atividades solicitadas a vocês, a número 1 estava pedindo o seguinte, ó: circule a sílaba tônica das palavras e classifique-as quanto à tonicidade em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Só lembrando, oxítona quando tem a última sílaba tônica, que a gente pronuncia com mais intensidade, mais força. Paroxítona quando nós temos a penúltima sílaba tônica. E proparoxítona é quando nós temos a antepenúltima sílaba tônica. Só existe essas 3 classificações quanto à tonicidade da palavra, ok? E é sempre feita do final para o começo. Então vamos lá na letra A. A letra A tivemos a palavrinha humano. Olha, humano, olha, o ma aqui é o que? É a sílaba tônica. Então caiu na última posição? Não, caiu na penúltima. Então ela é uma o quê? Uma paroxítona, beleza? Deixa eu puxar aqui um pouquinho esse negócio aqui que tá feio, puxar mais centralizado. Ok, a letra B aqui do lado, ó, biologicamente, biologicamente, então foi qual sílaba? O men. Foi na última? Não, foi na penúltima, então ela é uma paroxítona, beleza? Letra C, opção. Opção, ó, opção, foi o são, foi a última sílaba, então ela é o que? Ela é uma oxítona, ok? Letra D aqui do lado, ó, intelectual, intelectual, olha, foi o ao, então no caso eu tenho outra oxítona. Na letra E agora, ó, país, 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 olha, foi a última sílaba, então é uma oxítona. F, a letra F, ó, negócio, negócio, foi o que? Foi a penúltima, então paroxítona. Letra G, preconceituosa, preconceituosa, foi o O. Foi a última? Não, foi a penúltima, então ela é uma paroxítona. Letra H, fácil, fácil, foi o Fá. Novamente foi a penúltima sílaba, outra paroxítona. Letra I, maioria, 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 foi o Ri. Foi também a penúltima, outra paroxítona. K, reivindicando, reivindicando, ó, can, foi a sílaba tônica, né? Foi a última? Não, foi a penúltima, novamente outra paroxítona. Olha, lá de cá, a J, miúdos, 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 o U, foi a penúltima, eu tenho outra paroxítona. Aqui embaixo a L, médico, 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 foi a última? Não. Foi a penúltima? Não. Foi a antepenúltima. Então nesse caso eu tenho uma proparoxítona. E lembrando, olha só, o mé aqui está acentuado. Então, ó, toda proparoxítona ela é acentuada. Já as oxítonas e as paroxítonas, isso aí vai depender. No caso das oxítonas, nós já vimos as regrinhas, né? A letra M aqui, ó, fenômeno, fenômeno. Olha só, fenômeno. Eu tenho aqui a sílaba tônica, o no, né? Então foi a última? Não. Foi a penúltima? Não. Foi a antepenúltima. Ó. Então é uma proparoxítona. A N, português, português, português.
Olha, o guês foi a última sílaba. Então, eu tenho o que? Uma oxítona. Letra O, ideias, ideias. Olha, ideias. Olha, o DEI. O DEI é o que? É a sílaba tônica. Foi a última? Não, foi a penúltima. Então, nesse caso, eu tenho uma paroxítona. E a letra P, psicológica. Psicológica. Vamos verificar? Foi a última sílaba? Não. Foi a penúltima sílaba? Não. Foi a antepenúltima sílaba. Olha só, então aqui no caso aqui, vocês perdoam, mas aqui está incorreto. Ó. Não é uma paroxítona, é o que? É uma proparoxítona. Proparoxítona. Nossa, escrever com o mouse é ruim demais. Tá, é uma proparoxítona. Uma proparoxítona. Beleza? Bom, vocês vão ouvir aí, né? Uma proparoxítona. Por quê? Porque não foi na última, não foi na penúltima, mas foi na antepenúltima. Beleza? Então vocês corrijam aí, certo? Espero que tenha ficado claro. Oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba mais forte da palavra. Paroxítona é quando a sílaba tônica for a penúltima da palavra. E proparoxítona é quando a sílaba tônica for a antepenúltima da palavra, ok? Essa verificação a gente sempre verifica do final, como eu falei ali em cima, ó, do final para o começo, porque elas vão ter sempre só essas três posições, ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima, e só, beleza? Vamos passar então agora para a número 2. A número 2 está dizendo o seguinte, ó, acentue as palavras oxítonas. Então, as palavrinhas oxítonas a gente vai acentuá-las. Qual que é a regra de acentuação das oxítonas? Vamos verificar novamente, olha. Regra 1. Acentua-se as palavras oxítonas terminadas em A, I, O, seguida ou não de S. Ou a regra número 2, ou terminadas em ou ens. Beleza? Então vamos lá. Na letra A eu tenho a palavrinha atrás. Olha, eu vou acentuar atrás. Por quê? Porque terminou em AS, ó. Terminou em AS, atrás. Como tem o som aberto, eu utilizo o som. Como tem o som aberto, eu utilizo o acento agudo. Ok? Se tivesse o som fechado, olha, acento agudo para sons abertos, acento circunflexo para sons fechados. Beleza? A letra B, feliz, feliz. E aí, feliz, feliz? Olha, é uma oxítona. Eu vou acentuar? Não, porque ele não está dentro da regra, ó, termina em IZ, em IEZ. Então, ele não está na regra de acentuação. Então, a palavrinha feliz não tem acento. Letra C, após. Olha, após, após é uma oxítona, termina em OS. Então, eu vou acentuá-lo, né? Por que levou acento agudo e não acento circunflexo? Porque eu tenho som aberto. Se fosse após, aí seria o circunflexo, mas não é após, é após, né? O som é aberto, beleza? A letra D, refém, refém. Olha, tá dentro da regra também, terminou em refém, é uma oxítona e terminou em, então recebe acento. Letra E, juiz, juiz, tem acento? Não, porque termina em IZ, ok? Letra F, através, através, olha, termina em ES, então recebe acento também, acento agudo, ok?
A G, item, item. Olha, mas a palavrinha item, ela termina em EM. EM está dentro da regra. Mas aí vocês têm que observar o seguinte, olha, item, item. Qual que é a sílaba mais forte? É o I. É o I. Então, essa palavrinha ela não é uma oxítona, ela é uma paroxítona. Para ser oxítona, teria que ter a última sílaba tônica. Aqui a última sílaba não é tônica. A sílaba tônica aqui é o que? A penúltima, no caso I, ó. Item, item. Vou até separar aqui, tentar separar aqui para vocês verificar, ó. Item. Olha só, item. Ó, a sílaba tônica é o I, não foi a última sílaba, né? Por isso que ela não recebe acento, apesar de ter a terminação em EM. Por isso que a gente deve ter cuidado, certo? Espero que vocês tenham entendido aí. H, armazém. Armazém, aqui é uma oxítona e termina em em. Aí recebeu acento, olha só. O I, a letra I, ó, francês. Olha, francês, francês. Então, ces aqui é a sílaba tônica, é a última. Então, é uma oxítona terminada em ES. Olha só, recebeu acento, que tipo de acento? Acento circunflexo, porque tem um som fechado. Eu não falo francês, né? Quando eu vou pronunciar a palavrinha, eu não falo francês, eu falo francês, né? Francês. Então tem o som fechado. Então nesse caso é o acento, que é acento circunflexo. Beleza? Vamos para a letra J. Na J aqui nós temos a palavrinha papel. Papel é uma oxítona também, termina em pel. Só que termina em EL e não ES. Então ela não recebe o que? Acento, de acordo com a regra das oxítonas. Beleza? A letra K aqui. Vovó. Vovó. Então vovó recebe acento, porque o vó aqui, a última sílaba, ela é tônica. Então ela é o que? A última sílaba tônica, ela é uma oxítona. Agora, no caso aqui, quem colocou o circunflexo também, tanto faz ser agudo ou ser o circunflexo, beleza? Por quê? Porque eu tenho a palavrinha que é vovó e eu tenho a palavrinha que é vovô. De repente, se você colocou o circunflexo aqui, aí você fez a palavrinha vovô. No caso aqui está vovó, porque eu utilizei o que? O acento agudo, beleza? Então se você utilizou um ou outro também dá certo, só vai mudar ali a questão do gênero, né? Que um é masculino e o outro é feminino, ou vovó ou vovô, beleza? A letra L aqui nós temos a palavrinha café. Olha, café recebe acento? Recebe, né? Porque a última sílaba ela é tônica, ela é uma oxítona e termina com a letra E. Ok? A M, ovo, ovo, ovo. Olha, termina com a letra O, mas só que é a mesma coisa da palavrinha item. Ela não é uma oxítona, ela é uma paroxítona. É isso? Vamos separar a palavrinha ovo, ó. Ovo. Olha, ovo. Qual que é a sílaba mais forte? Ovo. É o O aqui, ó. Então, foi a última sílaba? Não. Então, ela não é uma oxítona. Foi a penúltima. Ela é o que? Uma paroxítona. Beleza? Apesar de ela terminar, ó, em O, ela não é acentuada. Por quê? Porque ela não é uma oxítona. Nós vimos as regras das oxítonas. Beleza? Então vamos passar aqui agora. Ah, não, ainda falta a letra N. Olha, na letra N nós temos a palavrinha paletó. Paletó, paletó. Então a última sílaba é a sílaba tônica, é o tó, ok? Termina com a letra O. Então ela deve ser acentuada, ok?
Que acento utilizar? Acento agudo ou acento circunflexo? Tem o som aberto ou o som fechado? Vamos verificar. Paletó. Tem um som aberto. Eu não falo paletô, né? Eu não digo assim paletô. Não, eu digo paletó, né? Paletó. Então tem um som aberto. Então o acento a ser utilizado é o acento agudo, porque nós utilizamos o acento agudo para sons abertos e o acento circunflexo para sons fechados, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Vamos verificar aqui a número 3, ó. O que está pedindo a número 3? Separe as palavras em sílabas e acentue-as quando necessário. A mesma coisa do de cima, a questão da acentuação. Agora, só que está pedindo uma coisa a mais, que vocês têm que fazer o quê? Fazer a separação em sílabas. Então, a letra A estava tatu, tatu. Olha, terminou em U, tatu. Então, eu não acentuo, né? A letra B, tabu, tabu, tabu. Olha, tabu, tabu. Também termina em U, não recebe acento nenhum. Letra C, ali, 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 termina em I, também não recebe acentuação porque não está na regra. Letra D, bisturi, bisturi, olha, tem a separação, mas não recebe acento porque não está na regra, terminou em I, né? E para ser acentuado, as oxítonas tem que terminar em Q? Em A, em E, em O, seguido ou não de S, ou em ou ens, beleza? Letra E, feliz, feliz, lis, ó, terminou em is, também não recebe acento. Letra F, caracu, caracu, também não recebe acento, terminou em u, né? A letra G, paz, país, no caso do de cima, né? País, país, país. Olha, país, aqui ele recebeu acento, né? Terminou em IS. Só que esse aqui foi colocado aqui só para mostrar para vocês o seguinte, que esse acento aqui é em relação a uma outra regrinha que a gente vai verificar mais para frente, que é a questão da acentuação dos hiatos, tá? Isso aí a gente aprende lá no terceiro, no quarto ano, a questão de hiatos, mas no caso aqui não tem problema não, beleza? Eu coloquei mais aqui, não foi nem por causa da questão do acento, foi para a questão de vocês identificar, ó, país e paz. Que país, ó, eu tenho duas sílabas, e em paz eu tenho apenas uma sílaba só, beleza? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, tá? H, itu, olha, itu, vou acentuar itu? Não, porque é uma oxítona terminada em U. E a J, que é a última, sofá, sofá, vou acentuar sofá, porque a última sílaba é o Fá, é uma sílaba tônica, é uma oxítona e termina com a letra A. Como tem o som aberto, eu acentuo com acento agudo, beleza? Espero que vocês tenham compreendido, ok? Tentem fazer as atividades, tentem corrigi-las aí, enviem lá no meu PV, beleza? Não deixem de estar fazendo, de estar questionando, se pintar alguma dúvida, tá? Esse tempo de pandemia tá difícil para todo mundo, mas a gente não pode desistir não, beleza? Um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.